Pessoal, boa tarde. Vamos então começar nossa aula de introdução ao JavaScript. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco de HTML, para que serve o HTML, e de CSS, e para que serve o CSS. Para então a gente entender onde entra o JavaScript nessa história. HTML, como eu tenho aqui na tela nesse momento, uma página essencialmente vazia, é a linguagem que permite você construir o conteúdo de uma página na internet. Então, o HTML serve para que você decida o que você quer mostrar. O CSS, que a gente esteve estudando durante os últimos meses, serve para mostrar como você quer que a página seja exibida. Como vocês perceberam durante as aulas de CSS, dá para transformar uma mesma página em diversas exibições diferentes, só com CSS, mantendo sempre o mesmo HTML. Uma limitação de quando a gente tem um HTML puro e simples, onde aqui dentro do body eu tenho parágrafos, por exemplo, eu tenho artigos. Todo esse conteúdo, ele é, na verdade, estático, ou seja, ele é imutável. Enquanto eu baixar este mesmo HTML, ele vai sempre exibir o mesmo conteúdo. Aí eu posso colocar lá no head do meu HTML um link para um CSS e trocar o conteúdo desse CSS de forma que a minha página mude, mesmo que o HTML seja igual. Só que isso só vai alterar a exibição. O conteúdo é sempre aquele que está fixo no HTML. Isso é o que a gente viu até o momento com páginas web estáticas feitas com HTML. O CSS possibilita que a nossa página se torne visivelmente um pouco mais dinâmica, ou seja, ela responda ao usuário, ela mude o comportamento da página com base em ações dos usuários que não dependem do servidor. Ou seja, por exemplo, como a gente viu em layout responsivo, nós podíamos pegar uma página em CSS e simplesmente fazer com que essa página se redimensione de forma automática conforme o tamanho da tela do usuário, conforme o tamanho da janela. Nós podíamos também fazer com que um menu apareça quando eu pouso o mouse sobre um objeto. Eu vou abrir aqui alguns exemplos que a gente fez desse tipo de coisa lá com o CSS. Aqui, ó. Então, esta página aqui é uma página que ela é responsiva, ela tem um comportamento que não é completamente fixo. Entretanto, o conteúdo dela é completamente fixo. O conteúdo nunca muda, só muda a formatação, porque o CSS tem essa capacidade de se reajustar. Porém, isso não é tudo o que a gente vê quando nós utilizamos páginas comerciais existentes na internet. Serviços online em geral, eles são responsivos, mas não só a aparência é dinâmica, mas também o conteúdo. Ou seja, quando você abre, por exemplo, o Gmail, você não precisa esperar a resposta do servidor cada vez que você quiser
abrir um e-mail, o seu cliente lá do Gmail, ele pode armazenar alguns conteúdos dos seus e-mails e a hora que você clicar nele, ele simplesmente abre instantâneo, porque já estava pré-carregado. Aí a questão é, quem que baixa esses seus e-mails depois que a página carregou? Quem que faz com que a sua caixa de e-mail atualize automaticamente sem que a página inteira recarregue cada vez que você recebe um e-mail? Quem que faz com que o chat do Gmail funcione em tempo real? HTML e CSS sozinhos não tem como fazer isso. Então, aí que entra o tal do JavaScript. O JavaScript, então, permite fazer com que nós, dentre outras coisas, façamos páginas que respondem instantaneamente, onde você pode basicamente criar um programa dentro da sua página web que não precisa esperar o servidor para apresentar uma reação para o usuário. Nós podemos fazer atualizações parciais na página, ou seja, fazer com que o JavaScript baixe um pedaço da página e insira na página sem que ela seja recarregada inteira. Nós podemos fazer validação, por exemplo, de um endereço de e-mail na hora que eu faço a criação de uma nova conta. Em vez de eu digitar todos os meus dados, enviar, esperar o servidor me responder decidindo que aquele e-mail eu não posso usar porque já existe, eu posso simplesmente coletar esse endereço que o usuário digitou, enviar para o servidor por baixo dos panos, digamos assim, e imediatamente informar esse e-mail não existe e fazer com que o usuário tenha que trocar o endereço antes de enviar a página. Torna mais rápido o processo, mais simples também do ponto de vista do usuário. Isso tudo dá para fazer com JavaScript, muito mais além disso. JavaScript é basicamente uma linguagem de programação completa o suficiente para que você faça aplicações inteiras em JavaScript, mas a gente vai começar do começo aqui. Então, aqui está o meu HTML e para começar, então, se eu pegar esse HTML e preencher, não preencher, deixar ele assim, salvar e abrir ele aqui, não temos nada, porque realmente não tem conteúdo nenhum no body. Eu poderia colocar um conteúdo aqui, que é o que a gente fez lá nos nossos primeiros HTMLs no começo do ano. Mas não é o que a gente quer hoje. O que a gente quer hoje é fazer com que, em vez de o meu HTML ter um conteúdo, o meu HTML vai chamar um JavaScript e esse JavaScript que vai escrever o conteúdo para mim na página. E aí a forma como eu vou fazer para que o JavaScript decida como escrever o conteúdo é basicamente livre. Dessa vez a gente vai fazer algo bem simples, só que é para vocês começarem a entender como funciona o JavaScript e perceberem que dá para criar muito mais coisa além do básico, que a gente vai ver agora. Então, no body, eu vou criar um div que eu vou chamar de placeholder, que é basicamente um div para ocupar o espaço aqui, que vai servir para eu preencher o conteúdo aqui dentro. Então, não precisa ter conteúdo aqui dentro desse div. O que a gente vai fazer é escrever um JavaScript que coleta esse div e escreve alguma coisa dentro dele. Agora, como a gente faz para escrever um JavaScript? Temos algumas opções. Opção 1, aqui embaixo eu coloco uma tag script. E aqui dentro eu escrevo o meu JavaScript.
Isso normalmente não é recomendado, pelo mesmo motivo que a gente não recomenda escrever o CSS dentro do arquivo HTML. Dá para fazer, se você necessariamente precisar que a tua página fique em um único arquivo HTML, essa vai ser a forma que você vai utilizar. Coloque o script onde você desejar na página conforme o instante que você quer que ele execute. Geralmente é melhor deixar no final. E você vai ter um arquivo único contendo todo o seu HTML, CSS e JavaScript. Para a maioria dos usos, não se faz isso. Sempre que possível, você vai optar por colocar lá no head um link para chamar o seu script que vai estar no arquivo externo. Então, lá no head, você coloca uma tag script e dessa vez vai ser assim, ó, script src igual endereço do seu script. Não dá para fazer isso aqui, ó, colocar a barrinha aqui e fechar. Em JavaScript, necessariamente você vai ter que fazer script source, script.js, que é o nome do meu arquivo, pode ser outro nome, fecha, não vai nada aqui dentro e depois fecha a tag script. A norma exige que você faça isso, o padrão HTML, porque a tag script ela não é uma tag, entre aspas, vazia. Existe a opção da tag script ter conteúdo. Então ela precisa fechar separado assim do jeito que está aqui. Um detalhe importante. Quando o seu script está no head, pode acontecer de você precisar acessar conteúdos do body que não foram carregados ainda a hora que esse script for baixado. Então, para que esse script não comece a executar imediatamente quando ele for baixado, você vai colocar aqui um defer. Esse comando aqui diz que é para deferir a execução do script para depois que a página inteira tiver carregado. Isso garante que você vai ter todo o conteúdo do body, todo o seu HTML pronto, disponível para que o JavaScript que está dentro desse arquivo consiga manipular ele. Então a gente salva isso aqui e daqui em diante nós vamos começar a escrever no arquivo scripts.js, que eu já criei, já está pronto lá. Ele está na mesma pasta que o meu index.html. Agora, o que a gente precisa entender no JavaScript? Dentro dele. Primeiro, variáveis. Variáveis no JavaScript tem algumas formas de escrever uma variável. Eu vou ensinar hoje let. Let é basicamente um comando que diz cria uma variável com esse nome e aí você diz o nome que você quer. Então, eu vou chamar de autor. E o conteúdo dela vai ser o meu nome. Percebam que eu em nenhum lugar aqui eu coloquei um tipo de variável. Eu não especifiquei aqui que a minha variável autor vai ser uma string, uma sequência de caracteres. Em vez disso, eu simplesmente chamei de autor. Ponto e vírgula. Agora, além disso, eu vou criar mais uma variável que vai ser mensagem 1. E o conteúdo dela vai ser também uma string, um mais e o autor. Isso aqui é uma característica do JavaScript. O mais pode ser uma soma, quando você tiver números, ou pode ser concatenar strings, quando você tiver sequências de caracteres. Ou seja, o que acontece aqui nesse caso é que ele vai escrever
na variável mensagem 1, olá, sou Luiz Alfredo. Agora o que a gente pode fazer é simplesmente testar isso, colocando um comando console.log, que vai dizer a mensagem 1. Esse comando console.log significa escreva no console do navegador o conteúdo que está na mensagem. A gente salva isso aqui, salva o HTML, testa, percebam que não tem mais nada aqui. E agora, inspecionar elemento, console, e aqui apareceu a minha mensagem. Existem outras formas de fazer essa exibição. Além de fazer, então, uma exibição no console, eu posso escrever no próprio HTML. Lembram que eu deixei um div aqui chamado placeholder? Então, se eu escrever document, ponto. Por enquanto, a sugestão é que vocês simplesmente decorem o comando ou coletem ali na lista do VS Code. getElementById, que é obtém o elemento a partir da sua id, e diz qual é a id. Placeholder, ponto. Agora, eu quero escrever dentro deste elemento, inner HTML, igual a, e aí, mensagem 1. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula em JavaScript ele não é explicitamente obrigatório. Se eu tirar esses ponto e vírgula, ainda vai funcionar. Só que existem situações onde tirar o ponto e vírgula pode fazer ele entender errado. Então, a sugestão é que em toda a quebra de linha, o próximo comando, você sempre coloque um ponto e vírgula. E se você quiser fazer na mesma linha dois comandos, aí obrigatoriamente vai ter que ter o ponto e vírgula. Salva. E agora está aqui a minha mensagem. Por fim, eu posso também fazer um alerta na janela do navegador. Isso não se usa mais hoje em dia, mas para fim de aprendizado, às vezes é interessante, só para demonstrar. E aí, o comando vai ser window.alert, e aqui dentro, o que você quer alertar para o usuário. No nosso caso, é simplesmente o conteúdo da mensagem. Então, mensagem 1. Não usem window.alert em nenhuma situação no mundo real, que é o que vai acontecer aqui, ó, vai aparecer uma janelinha. Isso porque isso aqui, na verdade, é uma técnica já obsoleta. Normalmente, se você precisar alertar o usuário, você vai utilizar o inner HTML e ter um elemento lá no CSS que apareça na frente das outras coisas. Só que isso vai permitir, então, quando você fizer da forma mais moderna, digamos assim, que a tua janela de alerta seja condizente com o seu site. Aqui ela fica padrão do navegador, então ela vai ser sempre igual em qualquer site. Não é bonito. E além disso, um outro problema é que enquanto você está com a alerta aparecendo na tela, o seu script não vai ser capaz de continuar executando em algumas situações. Então, isso é tudo para nossa aula introdutória de JavaScript. Na próxima a gente aprofunda um pouquinho mais. O plano hoje era só conhecer o básico aí e molhar os pés, digamos assim, na beira da praia. Até a próxima.